amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntas, para a gente vivenciar esse momento de reflexão na ótica da classe trabalhadora. Do domingo passado para cá, a gente iniciou uma campanha com um Pix para ajudar no custeio do que a gente faz dentro da TV MTC. Existem essas reflexões e outras tarefas também. Você fica tranquilo, tranquila, para quando puder, quiser, partilhar. Mas isso não impede de forma nenhuma que a gente curta, compartilhe e divulgue esse nosso vídeo com muitas pessoas. Celebração, semana, domingo de todos os santos e santas. Por isso hoje eu coloquei aqui ao lado esta imagem, uma representação da imagem de Jesus. Ele é o santo de Deus. E por isso, se a gente fala em comunhão dos santos, é em comunhão com Ele, com o seu projeto que a gente está falando. E propositalmente eu trouxe essa imagem que não é comum nas nossas igrejas desta forma, toda com vestes brancas e as mãos abertas. Esse tipo de imagem é muito mais comum nos espaços de oração, de louvação das religiões de matriz africana. É uma forma da gente começar a celebrar esse mês da consciência negra, saudando a todos e todas, irmãos e irmãs, povo de terreiro, que participam também com a gente, que curtem, que compartilham e divulgam essa nossa reflexão. Bendito seja Deus, bendito seja Jesus, bendito seja todas as nossas formas de louvação ao Sagrado. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa.
Hoje é dia de reza, hoje é dia de reza, hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia, hoje é dia de entrega, hoje é dia de entrega, hoje é dia de espera, hoje é dia de espera. Solenidade de todos os santos e santas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente segue esse nosso caminho de reflexão, dando uma pausa naquelas leituras do tempo comum, ou melhor, do tempo do discipulado e da missão, e celebrando esse momento, que comumente é dia 1 de novembro, mas a Igreja do Brasil deixa para celebrar no domingo mais próximo, a fim de ter mais gente nas nossas comunidades. Então hoje a gente está celebrando o dia de todos os santos e santas de Deus. A gente poderia até trocar o nome santo e santa por testemunhas. Hoje é o dia das testemunhas de Deus, das testemunhas do reino. Com esse termo a gente alarga. A gente não pensa apenas nos santos e santas, naqueles canonizados pela Igreja Católica, mas a gente lembra de todas as pessoas, como na segunda leitura deste domingo, todos aqueles e aquelas que foram alvejados pelo sangue do Cordeiro, todos que vieram da grande tribulação, todos aqueles e aquelas que viveram um testemunho de reino de Deus fantástico nas nossas vidas. Eles, todos e todas nós, confiamos que já estão na glória de Deus, por isso santificados, santificadas. Mais do que santos ou santas, porque como eu disse, santo é Jesus, santo é Deus, esses são santificados, santificadas. Evidentemente que no comum dos nossos dias, a gente chama de santo fulano, de santa fulana, mas são as testemunhas do reino. Por isso, é uma festa da unidade, é uma festa da comunhão. Não é só da comunhão dos santos com Deus, é da comunhão das nossas comunidades. Todos e todas nós chamados a essa mesma santidade, todos e todas nós a quem é feita essa proposta de lutar por um reino de justiça, um reino de paz, um reino de solidariedade. Todos e todas nós somos convidados ao mesmo projeto. Os santos e santas que nós conhecemos creram naquilo que nós cremos, esperaram aquilo que a gente espera e sofreram as mesmas coisas que nós sofremos. Como diz o Frei Raniero Cantalamessa, estamos unidos, eles estão apenas do outro lado do altar. Mas todos e todas nós, louvando e bendizendo a Deus, lutando, vivendo aquilo que a gente pode viver.
A gente aqui lutando por justiça e eles lá, num gesto de caridade, caminhando com a gente, nos dando força, intercedendo por nós a Deus, buscando comunhão com a gente. Então é uma festa da comunhão, é uma festa da unidade. E mais uma vez, a beleza da síntese do projeto de Jesus vem no Evangelho de hoje, que sempre, no domingo de todos os santos e santas, é o Evangelho das bem-aventuranças. É o Evangelho da proposta, da carta bonita que Jesus profere para todos e todas nós. O texto diz que Jesus viu as multidões, era gente de todos os lugares. Isso diz quem são os destinatários dessa palavra. Somos todos e todas nós, em todas as partes. Não é só um povo tal, um povo tal. Mesmo em guerras, onde alguns povos querem dizer que a eles é que Deus se revelou, Jesus, falando às multidões, nos deixa claro que a sua mensagem, que a sua proposta de justiça veio para todos, veio para todas. Jesus vê as multidões e sobe a montanha para poder comunicar isso. A montanha é simbólica, é o lugar de Deus, é o lugar de selar alianças, é o lugar de promover projetos. Deus falando com o seu povo. No mundo bíblico, a montanha tem essa simbologia. Até hoje para nós também, no dia a dia, né? A gente lembra do Roberto Carlos cantando uma música linda chamada A Montanha, dizendo que vai subir e vai chegar mais perto de Deus, e vai dizer da gratidão, vai dizer da vontade de continuar lutando. A montanha é a simbologia do encontro com Deus. Jesus está demonstrando para nós que as bem-aventuranças que ele prega, que as bem-aventuranças que ele proclama da montanha, é a palavra de Deus, num gesto muito forte. Jesus olha para aquela multidão. É uma multidão de sofredores, é uma multidão de pobres e marginalizados. Jesus sela uma aliança com os pobres e com os marginalizados. Há um teólogo antigo que dizia: cada vez mais Deus está cansado dos ricos e dos seus reinos. Deus quer fazer aliança com os pobres e marginalizados. Por isso que essa nossa reflexão é uma reflexão da classe trabalhadora. É a classe trabalhadora quem primeiro tem oportunidade e tem sensibilidade para perceber a proposta do reino de Deus, do reino de justiça. Por isso que antes de qualquer outra pessoa, o projeto do reino de justiça e as bem-aventuranças vem aos pobres, vem aos marginalizados e, consequentemente, vem à classe trabalhadora, que é pobre, explorada, humilhada, que luta constantemente para ter vida digna, que é despossuída, que é lhe negada direitos. É por isso que as bem-aventuranças são a proposta de bem-aventuranças à classe trabalhadora. Eu, você, todos nós, irmãos e irmãs, as bem-aventuranças, celebrando essa festa de comunhão com as testemunhas do reino, ela diz que esse projeto é para nós. E toda essa simbologia da montanha, do lugar de Deus, Jesus olhando para a multidão de sofredores, de sofredoras, é um sinal claro da solidariedade de Deus. Deus se solidariza com cada um de nós, com cada uma. Deus é solidário. As bem-aventuranças é uma nova aliança de solidariedade de Deus. É por isso que a síntese, é por isso que o princípio da luta da classe trabalhadora é a solidariedade. Porque foi a nós que isso foi comunicado pelo próprio Jesus. E Deus é amor, já diz João. Ou seja, nós podemos dizer, Deus é solidariedade. Deus é amor e solidariedade. Deus é amorosidade. É por isso que o projeto de Deus, o projeto de Jesus para nós, é projeto de solidariedade. E quem são os santos e santas de Deus?
são os solidários e as solidárias com o mundo. São aqueles que, como diz o poeta Ferreira Goulart, carregam em si todos os sentimentos do mundo. São aqueles e aquelas que na caminhada de vida, em meio aos sofrimentos, em meio às tribulações, sentiram solidariedade pelo mundo. E não só uma parte deles, não. Os contemplativos, rezando e intuindo um novo mundo, mostrando com o seu exemplo também que essa sociedade capitalista está falida e por isso pensou em construir uma nova comunidade, como São Bento, que pensou em construir uma comunidade de gente que detesta essa lógica do mundo e vive para rezar e trabalhar comunitariamente, para que todo mundo tenha vida digna. Até os santos que correram o mundo com solidariedade prática, com caridade, a irmã Dulce, o Dom Helder Câmara, tanta gente. Então esse é o dia da comunhão com todos e todas que são solidários com o mundo. Quem são os santos e santas? São aqueles que entenderam as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? É a carta de solidariedade de Deus, que foi Jesus que leu. Foi Ele que proferiu para a gente. As bem-aventuranças é a solidariedade de Deus. Ora, o santo e a santa é aquele que imita o Pai. Logo, o santo e a santa são os solidários com o mundo. Dizendo isso, evidentemente, agora cada um e cada uma começou a pensar em santos que não foram canonizados. Começaram a pensar em várias pessoas que foram solidárias com o mundo, como o sociólogo Betinho, como a irmã Dorothy, como tantas irmãos e irmãs de terreiro, tantos irmãos e irmãs de igrejas evangélicas sérias, comprometidas. Aquele tio, aquela tia que foram solidários com cada um e cada uma de nós. Aquele avô e avó que do começo ao fim foram testemunhas de justiça, de coerência, de solidariedade. Aquela senhora pobre no interior que já tinha 5 filhos e viu a vizinha morrer de alguma doença ou de fome e pegou os filhos dela para criar e aí juntou mais tantos meninos na casa dela e criou. Aquelas pessoas que dão a vida para que a classe trabalhadora tenha direito a salário digno. Mulheres que lutaram a vida toda contra o feminicídio. Mulheres que defenderam a justiça com a própria vida. E eu estou lembrando sim da nossa irmã Marielle Franco. Gente que viveu a vida toda para romper com legalismos das igrejas e construir uma forma bonita de rezar, de celebrar, de cantar. E aí eu estou falando do nosso irmão Reginaldo Veloso. Pessoas que foram até o fim com o seu testemunho de profeta da classe operária, como o Padre Romano. Tanta gente boa, comprometida de várias formas. Essas são as pessoas solidárias com o mundo. Por isso são dignas de serem chamadas de santos e santas. Como São José, solidário com o projeto de Deus, como Santo Antônio, radicalmente a favor dos pobres, como São Francisco, que nos ensinou toda a relação de reconciliação entre a humanidade e a criação inteira. Os solidários e as solidárias com o mundo. Diante dessa solidariedade de Deus, que arrasta tanta gente para a comunhão dos santos, para serem solidários e solidárias com o mundo, é bom a gente olhar para esse texto bíblico, que é tão batido, todo mundo já conhece, sempre tem alguma coisa bonita, nova para nos dizer. Jesus, ele está ali, como eu disse, no monte, no lugar de Deus, no lugar do encontro com Deus.
O monte, o local que a gente lembra de Moisés, de onde ele desce com as leis, com a aliança. Só que a nova aliança de Jesus não é um conjunto de leis, não é um conjunto de normas. A nova aliança de Jesus é a bem-aventurança. Por isso, Jesus não dá regra nenhuma. Ele constata, ele legitima aquilo que já existe. Há um grupo de sofredores ali, mas dentro desse grupo, a solidariedade, a justiça, a vontade de ver o reino acontecer. Jesus olha para aquela comunidade e constata os seus valores. Olha, isso é uma lição para a gente. A gente está em alguns lugares, no partido político, nos sindicatos, nos movimentos, nos conselhos de moradores, conselho de saúde, nas pastorais, nas igrejas. E muitas vezes a gente está nessas comunidades e não sabe por que as coisas não andam. Às vezes a gente não consegue constatar os valores que as comunidades e os grupos por onde a gente anda têm. A gente quer chegar com valores novos, a gente quer chegar com ideia nova, com uma formação nova. E a gente não constata os valores que aquele povo tem. Jesus faz isso. Jesus faz essa pedagogia libertadora, que é olhar para aquele povo e constatar o que ali está. Há um povo manso, faminto. O manso, já eu digo, não é isso que a gente está pensando, de mansidão. Manso, faminto, explorado, sofredor. Ao mesmo tempo é um povo que tem seus mecanismos de suportar, de esforço para resistir a isso tudo, que é a misericórdia, é a solidariedade, é a pureza, é a promoção da paz. É com essa gente que Deus se solidariza. É com essa gente que Deus cria uma aliança de bem-aventurança. E aí é por isso que o começo da bem-aventurança e o final dela são a síntese desse projeto. Porque a promessa é a mesma. Felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. E no final, felizes os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Pobres e perseguidos, estes, deles é o reino dos céus. Não é que terão, deles é o reino dos céus, porque o reino dos céus se manifesta neles. Os pobres não são apenas os que sentem fome, os que passam fome, os que estão miseráveis. Pobre é aquele que, diante de uma sociedade injusta, entregou toda a sua confiança em Deus, no seu projeto de justiça e de libertação. E tudo o que faz para ver uma vida melhor é baseado no projeto do reino de Deus. Aonde a gente estiver, nas pastorais, nos conselhos de moradores, nos movimentos, nos sindicatos, enquanto pobres, tudo que a gente fizer politicamente, socialmente, tem como esteio a confiança em Deus presente na nossa história, presente na nossa vida. O pobre, aqui o pobre de espírito, felizes os pobres em espírito, não são os humildes, como a gente muitas vezes acha. São os que confiam inteiramente em Deus, porque já lhes foi negada toda a justiça. Isso é confortador para a gente que está nos movimentos sociais, que está nas pastorais, que está lutando por terra, trabalho e teto para todos e todas. Nós somos os pobres. Nós somos aqueles que, diante de uma sociedade que nos nega toda a justiça, confiamos em Deus e nessa confiança nós vamos seguir lutando. Não vão nos derrotar, não vão nos oprimir, não vão nos acuar. A gente só vai parar de lutar quando o reino de Deus for totalmente implementado. Com terra para todos os agricultores, com trabalho para todo pai e mãe de família, com teto para toda pessoa morar. Aí a gente vai seguindo e tem uma coisa muito bonita. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Ora, mais uma vez a gente vai ficar pensando que esse manso é aquela pessoa que é mansa, que é quieta, que é passiva demais. E não é isso.
A mansidão, na verdade, o manso é aquele que os poderes políticos, econômicos e religiosos amansaram, ou seja, tiraram dele tudo o que ele tinha. O manso é aquele a quem a terra foi tirada. Muitas vezes uma viúva ficava tomando conta da terrinha que o seu marido deixou, e vinha alguém, vinha na lei do mais forte, e tomava essa terra. E ela recorria até a justiça, que geralmente lhe era negada. Por isso Jesus disse, e alguns teólogos trocam esse termo e fazem a tradução por despossuídos. Felizes os despossuídos, porque possuirão a terra. Jesus promete a todo aquele a quem a terra foi tirada, ter a terra por herança. Por isso é que a nossa luta por terra, trabalho e teto, ela é significativa. Sem problema nenhum poderíamos traduzir, felizes os sem terra, porque possuirão a terra. Ora, entendemos porque a Boa Nova é tão revolucionária. Eu sei que tem gente que sempre vai querer desvirtuar, sempre vai querer mascarar, maquiar aquilo que é uma boa nova de justiça e de libertação. Mas não tem como a gente fugir disso. Jesus diz, felizes os despossuídos, felizes os que não têm a terra, felizes os sem terra, porque deles será a terra. É por isso que na prática simbólica dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, a gente vê caminho de libertação, caminho de bem-aventurança. Com tantos santos e santas que ali viveram, mártires, que deram a vida, o seu sangue, para que a classe trabalhadora do meio rural pudesse e possa ainda ter a posse do seu pedaço de chão. O que se segue das bem-aventuranças são toda uma constatação de Jesus daquele povo. Aquele povo que é despossuído, que é pobre, mas que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso e que é puro de coração. Ora, aqui as autoridades religiosas devem ter ficado muito chateadas, porque o conceito de pureza é uma lei para o povo daquele tempo bíblico, do mundo bíblico. Aliás, ainda hoje, para algumas comunidades religiosas. O conceito de pureza está ligado a ritos, muitas vezes economicamente caros. Ou seja, o pobre trabalhador não tem direito a ser puro. E Jesus simplesmente rompe e diz, o conceito de pureza não é esse do legalismo. Pureza é pureza de coração. E isso, vocês, despossuídos, pobres, sofredores, vocês têm. Então Jesus reconhece que a pureza está nos pobres, nos humilhados, nos trabalhadores, nas trabalhadoras. Felizes somos nós, que lutamos e por isso somos puros de coração. Felizes os que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus, santos e santas. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes são vocês, quando vos injuriarem, vos perseguirem, disserem todo tipo de coisa por causa de mim. Alegrem-se. Felizes somos nós, todos e todas, que sofremos muitas vezes dentro de nossas comunidades cristãs, religiosas, perseguição, porque não promovemos uma boa nova que seja descolada da justiça e da libertação. E muitas vezes somos chamados de várias coisas, de comunistas, de hereges, de gente, até o próprio Papa Francisco, coitado, sofrendo tanto, chamado de antipapa, de anticristo, de comunista, de tudo mais. Alegremos-nos, o projeto de Deus se realiza na nossa fidelidade em meio a essas perseguições. Fiquemos felizes, entremos em comunhão com todos os santos e santas, dentro de um projeto tão bonito de solidariedade de Deus.
Eu vou ficar falando isso até o fim. O que são as bem-aventuranças? É a solidariedade de Deus. A gente tem prova de que Deus é solidário com a gente. Quem são os santos e santas? São todos aqueles e aquelas que nós conhecemos ou não, que são solidários com o mundo. É como Deus. Deus é a luz. Jesus é a luz da luz. E os santos e santas são a luz do mundo. Então, os santos e santas são todos e todas solidários com este mundo. E olha, tem gente santa entre nós ainda, não são só os que morreram, não. Muita gente santa, muita gente boa caminhando com a gente, que a gente olha e diz, essa pessoa espalha um testemunho de justiça, de amor, de compreensão, de caridade, de solidariedade, de amorosidade tão forte. Nós somos felizes, porque temos essa legião de santos e santas, de testemunhas que intercedem por nós. Nós temos uma relação tão íntima com alguns deles. A gente tem os outros santos e santas que nós vimos e conhecemos. E ainda temos a oportunidade de nos tornar também santos e santas, se a nossa prática for totalmente, radicalmente de solidariedade com o mundo. Solidariedade com todos os sofredores e sofredoras. Neste mês da consciência negra, nesse mês de reflexão, de combate ao racismo, de criar práticas nas nossas comunidades, não só contra o racismo, no sentido de dizer que não somos racistas, mas de atitudes de fato de combate, atitudes antirracistas, não é? De promoção do diálogo entre nós, que trate das questões de racismo religioso, racismo econômico, racismo recreativo, de várias formas, que a gente combata isso. Inclusive nas nossas comunidades, dando visibilidade aos santos e santas negras e negros. A gente chega nas nossas igrejas e só tem estátuas brancas, só tem imagens brancas. Vamos visibilizar também a história bonita de homens e mulheres negras que lutaram por libertação, lutaram contra a escravidão, muitas vezes dentro da própria igreja, e ainda trazendo em si a mística das bem-aventuranças. A gente vai concluir com uma oração, com uma louvação. Sempre trago uma oração de várias tradições. E a gente vai concluir com uma da Umbanda. O encerramento da gira. É uma oração vinda do Cláudio Ribeiro Vieira. Essa imagem, que é muito mais própria nas comunidades de terreiro, e essa prece, eu trago hoje em solidariedade, em abraço a todas as comunidades de terreiro, inclusive porque elas têm uma coisa muito bonita com a solenidade de todos os santos e santas. Acho que a gente, muitas vezes, as nossas comunidades lutaram tanto de forma racista para descolar de algum tipo de linguagem, de forma de falar do sagrado, que as comunidades de matriz africana têm, que a gente perdeu uma grande oportunidade. Os irmãos e irmãs, povo de terreiro, tem uma forma de se denominar que, se os cristãos tivessem tido solidariedade, teriam pedido emprestado e teriam também entrado em comunhão com eles para dizer isso. O povo de terreiro se diz povo de santo. Eu acho que é um dos termos mais bonitos que alguém de uma comunidade religiosa pode se denominar. Povo de santo. No dia de todos os santos e santas, que as comunidades cristãs também sejam povo de santo. E povo de santos e santas, ou seja, gente que é conduzida pela solidariedade de Deus, pelos solidários do mundo. Mas que fique essa nossa solidariedade ao povo de terreiro, esse gesto bonito, com esse jeito bonito e carinhoso de se denominar como povo de santo. Essa prece da Umbanda diz assim: Senhor, humildemente agradecemos por mais este momento em que recebemos uma fagulha de sua infinita luz. Agradecemos às entidades que aqui estiveram e pedimos que o Senhor mantenha sempre acesa a chama de nossa fé.
e que as pessoas que aqui estiveram alcancem a graça de sua infinita misericórdia. Pedimos perdão pelas nossas imperfeições advindas da carne e que possamos cada vez mais evoluir espiritualmente até o dia em que nos veremos face a face com o coração puro. Muita saúde, muita paz, muita força para a gente lutar por esse reino de justiça. Boa semana, gente. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.